Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje será Acabou o Vinho. E estão aqui conosco hoje o pastor Gedaí, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Marcelo, Pai do Senhor, pastor Guilherme, e a todos que participam conosco deste programa. Guilherme, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Gedaí, a todos que estão assistindo. Nós vamos pedir ao pastor Gedaí para ler o texto base e depois vamos fazer uma introdução acerca do tema. Amém, pastor Marcelo. Quero convidar também quem está participando conosco deste programa de fazer a leitura junto conosco. Está no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 1, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Olha, uma introdução importante em relação a esse texto é que o texto de bodas de Caná tem um conteúdo profético riquíssimo, falando da igreja e de Jesus. Inclusive foi a primeira mensagem revelada, né, que o Senhor deu à obra. Mas como o programa fala sobre família, nós não vamos estar abordando muito o teor profético do texto. Mas vamos ver aqui uma aplicação do texto para a família, porque aqui era uma família, era um lar que estava sendo constituído. Então, a primeira abordagem que eu faria é no terceiro dia. Lógico que, no sentido espiritual, a gente abordaria 3, fala da morte e ressurreição de Jesus, que é uma aplicação maravilhosa, inclusive riquíssima. A grande riqueza desse texto está no lado profético. Mas agora, aplicando à família, o que acontece ao terceiro dia, Guilherme? Que para Israel, que ainda não tinha alcançado o profético, o terceiro significava aliança. Por quê? Porque foi no terceiro dia que Deus fez a aliança com Israel no monte, através de Moisés. No terceiro dia que o Senhor vem, aparece Moisés e a aliança ali é estabelecida com o povo de Israel. Então, quando o Senhor vai a um casamento e ele vai ao terceiro dia, o que ele está mostrando? Que casamento é uma aliança com Deus. As pessoas tendem a achar, naturalmente até, que o casamento é uma aliança só entre 2 pessoas. Então você está assumindo uma aliança. Aliança é compromisso. Um compromisso com ela e ela com você. É mais do que isso. Muito bom. O casal também está assumindo aliança com Deus, não só com ela. Então, sempre quando você pensar no seu casamento, no seu lar, no dia em que você casou, você assumiu o compromisso com ela, e ela assumiu com você, mas também assumiu o compromisso com Deus, que ia cuidar, que ia lutar por aquele casamento, por aquela família. Nós temos um compromisso com Deus em relação à nossa família. Então, isso é um ponto que as pessoas precisam sempre lembrar. Sempre lembrar. E aí, eu acho que o ponto que eu acho também outro que eu botaria aqui para nós conversarmos, além desse, que também é uma aliança com Deus, é que, diante da sociedade, casamento é um contrato. Você vai até em cartório e assina. O que é um contrato? É quando há interesse de ambos os lados. Se há interesse em ambos os lados, então você vai celebrar um casamento, você vai celebrar um contrato. Mas para Deus, o casamento não é um contrato, é uma aliança. Qual é a diferença? Que um contrato você faz quando há interesses comuns dos 2 lados. A aliança não é feita por interesses. A aliança é feita por amor. Porque a aliança não é um negócio. É do meu interesse? Não é do meu interesse? Não, você não faz por interesse, faz por amor. Vou dar um exemplo claro disso. A aliança de Deus com o homem. Não há nenhum interesse em Deus. Qual o benefício que Deus tem nesse negócio? Nenhum. Ele fez aliança por amor. A aliança de Jesus com o homem, com a igreja, foi por amor. Não há interesse nenhum. O que ele recebeu em troca? A cruz, a ingratidão, a rejeição, a traição. Então, o casamento tem que ser uma aliança entre um homem e uma mulher com Deus, gerado
por amor. Eu acho que esses dois pontos são importantes. Muito bom. Essa primeira parte, ao terceiro dia, a abordagem que o senhor fez agora, ela fala de um tempo profético e de um projeto profético. Então, Deus, ele tem esse projeto para o homem. Esse projeto, ele é único, ele não tem substituição, ele não tem atualizações do tempo sobre aquilo que Deus cria para o homem. E o casamento, nesse sentido da aliança, ele não sofre no decorrer desses anos, dos séculos, dos milênios até. Ele permanece porque é obra da mão de Deus. O casamento que lá no Éden foi gerado, hoje essa mesma aliança para o senhor, para a senhora, né? Para até os noivos que estão para casar, estão assistindo, ou até os jovens que um dia hão de casar, essa mesma aliança, ela se perpetua porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela não cai por terra, não é? E a diferença, Guilherme fez uma observação muito interessante, a questão do tempo. Porque um contrato, ele tem um período, ele tem um tempo. Ele pode vencer, as pessoas ficarem, não tem mais obrigações. A aliança é eterna. A aliança é eterna. E essa questão do compromisso, tá, Gedaí? Amanhã, e aí tem muitas pessoas que estão nos assistindo, se seu casamento estiver passando um momento difícil, passando pelos vales da vida, lembra disso. Um dia você assumiu uma aliança com Deus por esse casamento. Um dia você assumiu um compromisso com o Senhor. Com o Senhor. Que lutar. Então, ainda que a pessoa que está do seu lado esteja vivendo um momento difícil, de esfriamento, viva essa aliança, porque Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, pastor Marcelo. Quando nós entendermos que é mais do que um contrato, é mais apenas de que um formulário, de que um protocolo humano, nós passamos a entender não apenas um projeto humano para essa vida, mas um projeto eterno que Deus tem para nós e para nossa família. Quando nós falamos de aliança, falamos de um compromisso que vai mais do que apenas um pedaço de papel. Essa aliança não está firmada nos cartórios dessa vida, mas estão registrados na eternidade de Deus. E quando nós colocamos essa aliança com o Senhor no altar do Senhor, como se é Ele que estabeleceu, é Ele que tem poder para cuidar, é Ele que tem poder para preservar. Então, nós precisamos entender isso, né? Temos as nossas imperfeições, e nós vamos certamente abordar aqui. Cada um tem um comportamento diferente, mas quem alinha todas as coisas, quando o Senhor está presente, é a presença dEle, é o poder Glória dEle a na Deus. nossa vida, né? É isso que nós precisamos entender. A aliança de Deus, esse benefício de ter o Senhor, né, na nossa família, né? Podíamos agora abordar sobre o tema que foi dado. O vinho acabou. O que simboliza o vinho aqui, olhando no contexto que nós estamos olhando hoje? O vinho é um símbolo do amor. Por quê? Porque, biblicamente, qual é a simbologia do vinho? O vinho simboliza o sangue de Jesus. Ele pegou o cálice de vinho, esse cálice é o meu sangue. E o sangue de Jesus é a maior expressão de amor que existe. Não há uma expressão maior de amor do que o sangue de Jesus. Então, o vinho simboliza o amor. Então, mostrando assim, o vinho acabou. Essa expressão é muito forte no texto. É muito forte. E aí você acrescenta uma informação mais importante ainda, que serve de alerta aqui para o nosso assunto. O vinho acabou, mas Jesus estava na festa. Porque me parece que, às vezes, a pessoa pensa assim, não, ela é uma serva, e a pessoa começa a abusar disso. Ele é um servo, nunca vai acontecer nada de errado, e começa a negligenciar vários compromissos e obrigações, como marido, como esposa, e começa a extrapolar certas coisas, e acha que nunca vai acontecer. Não, nunca vai acabar, porque o Senhor é o Senhor, eu sou um servo, ela é uma serva, e aqui está o exemplo que não. Jesus estava na festa de casamento, ele estava lá e o vinho acabou.
Eu acho que esse é um ponto que é importante ser aqui agora tratado. E além de Jesus, pastor Marcelo, pastor Gedaí, foram convidados, a Bíblia fala, sua mãe, os seus discípulos e com certeza os familiares que estavam ali festejando aquele momento de alegria, não é? Então, o casamento, ele é uma continuidade, ele tem um ato de se consolidar, um ato até exterior, um ato público, mas ele tem que ser cuidado para ser mantido em amor. Porque se ele não for cuidado, é natural que o vinho vai acabar um dia. Mas ali quem estava? Jesus, a mãe, os discípulos, tinham um grupo que estava envolvido naquele casamento, que era o centro daquela festa, não é? E no momento que acaba, quem poderia resolver aquela situação? Né? Os nossos dias, às vezes, hoje, alguns podem estar nos assistindo, o casamento acabou. Quem pode me socorrer? A minha mãe, o meu pai, o meu amigo? Não, é o Deus que fez essa aliança, que foi o tema que nós abordamos anteriormente aqui. O Deus que criou, ele é o Deus restaurador. Ele é o Deus que mantém, que dá todo o suporte, que o pastor Marcelo, voltando um pouquinho, falou, que o contrato, ele é por um tempo. Mesmo que ele possa ter lá na sua cláusula por tempo indeterminado, mas o tempo, ele vai incidir sobre aquele contrato e ele vai obrigatoriamente gerar atualizações que a vida coloca a nós. E como nós vamos manter isso? Com a aliança. Se a aliança sobrepor aquele contrato, a aliança de Deus não vai faltar. A bênção do Espírito Santo sobre essa família, esse casamento. Não é? Agora, diante do problema, e agora? Faltou o vinho. Vou socorrer a minha mãe? Às vezes é bom, ajuda, pode ajudar, não é? Mas não resolve. E nós vemos pela palavra que a mãe não resolveu. Essa interferência, às vezes, pode ser um problema. Veja, daí, se você olhar para o texto, o Senhor a repreendeu. Ela tentou ter ali assumir uma situação e tomar frente. Lógico que a intenção era a melhor possível, mas que cabia a Jesus. Ela teve um lado bom, que ela percebeu que o vinho acabou, que a família, a mãe, quem está direto, percebe quando alguma coisa não está indo bem, quando está acabando a paciência, o convívio. Mas quando ela tenta, talvez, assumir uma mulher, então, quando a mãe, quando familiares começam a interferir muito no casamento, há vários casos, que no lugar de ajudar, vai piorando muito. E aí eu acho que tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, você pega, às vezes, a esposa chega para os pais em casa, eu estou passando por um problema assim, 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 e solta coisas muito particulares, só que para os pais dela é difícil ouvir, por quê? Porque é a filha deles. A tendência, dependendo do temperamento dos pais, é inflamar e já criar muita resistência com ele. Porque a tendência dos pais é o quê? Sair em defesa do filho, da filha. E se o filho chega em casa contando para os pais, ela faz isso, ela não faz isso, a tendência da mãe é também tomar as dores. Olha o que ela faz com meu filho, ela é terrível, e aí começa. Então, acho que muitas vezes os filhos geram isso sem perceber. Essa animosidade, essas resistências, esse clima ruim. Porque chega na casa dos pais e falam coisas que qualquer pai vai reagir. Então, muito cuidado com o que fala para os seus pais sobre o seu casamento. Porque você acaba criando um clima ruim para todo mundo. E aí, os que estão assistindo, né, participando, que são pais, que são mães, que são sogras, o sogro, cuidado da interferência, interferir demais. Porque tem coisas que tem que deixar com Jesus. Que é o que o senhor que fala, ensinar a Maria, ou mãe, né? Mulher, espera um pouquinho. Tem coisas que você não tem como lá chamar o... não, sua filha casou, já é mãe às vezes, né? Tem coisas que você vai ter que deixar Jesus fazer. E como é que você deixa Jesus fazer? É em oração, é por jejum, né? Muito bom. Até a identificação, pastor, de que faltou vinho foi muito bom. Foi. Né? Nós precisamos entender também esse benefício de identificar quando acabou e de reconhecer isso, né? No nosso casamento, na nossa família,
olha, alguma coisa saiu fora daquilo que era o propósito inicial. Porque o propósito inicial era de uma festa. Deus estabeleceu que uma boda, dizendo que é uma festa, um momento de alegria. A nossa família tem que ser isso, um momento de alegria, né, contínuo. Mas há situações que no decorrer do tempo aparecem e que às vezes tentam roubar de nós essa alegria. A alegria do convívio, a alegria de estar tanto o esposo com a esposa, quanto a harmonia com os filhos. Então, é importante também da nossa parte termos esse discernimento. Olha, acabou o vinho. Até que, vamos dizer assim, foi importante identificar. Mas entendermos aquilo que o senhor colocou muito bem, de que não vai ser a nossa interferência que vai mudar essa situação. Vai ser o reconhecimento de que o Senhor vai operar. Então, vamos até quem pode transformar essa situação, quem pode mudar essa situação que já identificamos. Então, volto a repetir, eu acho importante reconhecermos que faltou vinho. Nós não podemos ser negligentes. Vai tudo bem, daqui a pouco se resolve, vai deixando se arrastar, vai deixando... A palavra de Deus diz que não durma, né? Não durma sem antes resolver, sempre a ira, né? Sobre o sol não se pôr sobre a nossa ira, né? E já daí, uma coisa interessante é o seguinte, o vinho acabou, é o amor, quando ele acaba. Mas o amor pode acabar? Então vamos aqui uma explicação. Como é que a Bíblia classifica o amor? Como dom espiritual? Não. O amor não é um dom espiritual, tem os 9 dons. A Bíblia classifica o amor como um fruto. O fruto do Espírito é Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor. Agora, quando a Bíblia classifica o amor como um fruto, já te dá um entendimento do que é o amor. Porque um fruto, ele precisa ser cuidado, ele tem que ser adubado, ele tem que ser regado, ele precisa de sol, de luz, ele precisa do ar, do vento, ele precisa ser cuidado, cultivado. Isso é amor. Se você tem um fruto, o fruto foi gerado, ele é maravilhoso, um fruto bonito, o sabor tá maravilhoso. Se você não cuidar, ele morre. Então, um dia, Deus fez com que este sentimento, que o amor fosse gerado naquele casal. Assim, não é só um broto pequenininho. Era amizade, era um olhar, achava simpático, aquilo vai crescendo. Um dia você percebe que está amando. Entendeu? O amor ele vai se desenvolvendo. Ele muitas vezes começa na amizade. Você acha que é só uma pessoa simpática. Aquilo vai sendo regado e você fica amigo, e vai conversando, e está junto, tem convívio. Daqui a pouco o fruto nasce e você está amando essa pessoa. Isso acontece nos jovens. Então, agora, esse fruto, se você é algo que o seu dia gerou, se você não cuidar, ele morre. Como viu, acabou. Então, há amor em casa, mas cultive com gestos, com palavras, com respeito. Regue. Se tiver que podar, faça as podas necessárias. As podas precisam ser feitas para o fruto não morrer. Às vezes tem que ser feito. Quando tem excessos, tire esses excessos, faça as podas, para você não perder o amor que tem na sua casa, a bênção que o Senhor deu. Porque não pode, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou servo, Jesus está na minha casa, mas o vinho acabou. Isso tem acontecido em lares de evangélicos, é a grande verdade. Não tem como também negar a realidade. O fruto é o resultado, né, pastor? De uma árvore sadia. É verdade, muito bom. Então, o fruto não é... Não. O fruto é o resultado de uma árvore sadia. Por tudo aquilo que você já falou. Pelo regar, pelo adubar, pelo cuidado, pela poda. Então, muito bom. Nós precisamos entender isso, muito né? Muito bom. O pastor Marcelo falou aqui, daí também, sobre a poda, não é? A árvore que frutifica, ela passa por esse processo de ser podada, porque diante da poda vem o renovo. Vai ser brotado novamente, é o renovo. Então, essa parte de conversar, dialogar, ajustar, você está podando. Às vezes é até duro você conversar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, ouvir certas coisas que você não percebeu, não identificou,
mas que elas vão gerar um renovo para aquela árvore, para aquela família e vai gerar frutos novamente. Pastor Guilherme, você falou muito interessante, porque a poda, né? Mas a poda tem um tempo certo de ser feita. É verdade. Certo, exatamente. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Essa paciência. Tem um momento certo de corrigir, tem um momento certo de podar conversar. todo dia, né? Não pode viver só podando todo poda. dia. Ninguém aguenta. Não há árvore que sobreviva, não vai sobreviver, né? Uma situação dessa. Você sabe uma investida que acontece nas famílias e que tem talento, todos têm talento, é a pessoa às vezes confundir esse vinho, que é o amor, com paixão. E aí a pessoa desfaz uma família que vai deixar sequelas para sempre, porque achou que estava amando outra pessoa. E isso é uma obra de engano, porque o amor e a paixão são muito diferentes. Eu não amo mais. Eu estou cuidado, porque, por exemplo, o amor e a paixão. A paixão é passageira. A paixão é um sentimento arrebatador, muito intenso, muito forte realmente, mas passa rápido. O amor não. O amor que Deus dá é eterno. Ele, ao contrário, quanto mais tempo, é igual o vinho. O amor amadurece muito com o tempo. Porque com o tempo de convívio, você vai aprendendo a amar mais aquela pessoa. Você aprende a amar. Você aprende a conviver com tudo isso. A paixão é de natureza humana. O amor é de natureza divina. E olha que interessante, a paixão cega. O amor te faz ver coisas que você não via antes. Quando a pessoa está apaixonada, a paixão vem, ele não enxerga mais nada. Ele não enxerga que tem um filho em casa, as consequências que a loucura que ele está fazendo, as consequências que ele vai trazer, ele fica completamente cego. O amor é o contrário. Quando você passa a amar, você vê coisas que você não via antes. Você passa a enxergar melhor. Puxa, eu nunca observei isso. É até coisa simples. Puxa, que valor que tem isso. O amor te faz ver coisas fantásticas que o olho natural não vê naturalmente, né? Eu me lembro de uma pregação, usar as palavras que o senhor usou naquela época, no culto, que a paixão, ela é cega, como o senhor usou, e não permite você ver defeito nenhum. Você não consegue enxergar defeito nenhum. Aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, aquela coisa. O amor não. O amor você até enxerga aquele defeito, mas aquele defeito não é suficiente para poder tirar de você. Você tem consciência do defeito, mas você ama a pessoa assim mesmo. Porque a paixão te faz idolatrar a pessoa. Isso. E o amor te faz admirar a pessoa. Ou seja, você tem consciência das limitações. É uma admiração. E a paixão não. Aqui vem outra diferença. Acho que vale a pena falar sobre esse assunto, né? A paixão é um sentimento extremamente egoísta. Com a paixão, você quer tudo, é para você, aquela coisa intensa, é para ele, é dele. A paixão traz um sentimento de posse. A paixão é um sentimento extremamente egoísta. Você não pensa em filho, você não pensa na igreja, você não pensa em tudo para ser destruído, você só pensa em você. O amor não. O amor, ele é sofredor. Tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. É um outro sentimento. Ele é nobre, é de uma nobreza. Quando um é um egoísta, é de uma nobreza extraordinária. O amor não pensa em si mesmo, pensa no outro. Então, fica esse alerta para todos nós, na verdade, né? Cuidado de você não achar que confundir paixão com amor. Porque amor é aquilo que Deus realmente te deu. Então, você está até falando, acabei te interrompendo, eu acho. Mas eu acho que essa observação, se a gente comparar hoje, até agora o nosso amor por Jesus ou por aquilo que o Senhor tem feito por nós amamos o Senhor cada vez mais. Porque nós percebemos que Ele sempre tem feito muito mais por nós. Desde o primeiro dia. No primeiro dia você amou, mas hoje nós amamos Ele muito mais. A igreja ama o Senhor muito mais. E o esposo e a esposa é a mesma coisa. O amor é uma construção. E cada vez que ela vai se consolidando, você vai percebendo que você ama mais hoje. Amanhã vai amar mais, porque você perdoa mais, você consegue admirar mais aquela pessoa, você consegue ver que você não vive mais sem ela, não é?
Olha, eu preciso, hoje como vai ser, né? Então, isso é o amor, uma construção que sempre vai se edificar. Amém. Nosso tempo chegou. Vamos então interromper aqui. Amém. E no próximo programa nós continuamos no mesmo tema. Pode ser? Amém. Pastor Guilherme, Pastor Gidaí, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Estamos chegando ao final deste episódio. Naquela festa que ia ser uma grande frustração, o vinho acabou, todos iam tristes para casa, tudo mudou quando Jesus deixou de ser um convidado, simplesmente. E ele virou o Senhor da festa. Ele tomou o domínio de tudo, ele tomou o governo e começou a dar as ordens. Tudo vai mudar na sua casa, no dia em que Jesus for o Senhor da casa, onde ele der as ordens e nós fomos somente os servos. E ainda que tenha acabado o vinho, ele traz o vinho de volta. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.